Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal Física com Krause, Física comigo. Depois de algum tempo aí o pessoal, alguns alunos me pediram para fazer uma aula sobre hidrostática, que é um conteúdo trabalhado no segundo ano do ensino médio e também trabalhado na disciplina de Física 2, dos cursos de graduação. Essa é uma aula básica, tá? Em alguns momentos os conteúdos coincidem, são muito parecidos, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, mas existem algumas equaçõezinhas aí que evidentemente diferenciam um curso do outro. Evidentemente que no curso superior existem algumas ferramentas matemáticas mais poderosas, como a derivada, como a integral, que incrementam o conhecimento. Em algum momento nós vamos mostrar isso para vocês aqui na nossa aula, mas é uma aula básica, tá? Tanto o aluno de graduação quanto o aluno do ensino médio podem assistir essa aula tranquilamente, certo? Então vamos lá, olha aí, hidrostática, Então nessa imagem nós temos um cara que conhece as profundezas do oceano, de muitas praias aqui da nossa região, e o outro cara é o Aquaman, tá? Então é isso aí, tá? Então, veja bem, nós estamos trabalhando com hidrostática, então também conhecida como estática dos fluidos, que é definida através do estudo das variáveis envolvidas em interações dos sólidos, dos líquidos e dos gases. Alguém pode comentar, mas vai trabalhar hidrostática e vai ter substância sólida? Porque na verdade existem alguns casos que você precisa mergulhar um corpo sólido no fluido, e vão surgir interações entre esse corpo sólido e o fluido. Então não é somente líquido e gás. Tá? Bom, então as variáveis que nós vamos trabalhar, então densidade, também massa específica, a questão da pressão, e aí nós vamos trabalhar a lei de Steve, o princípio de Pascal, também vamos trabalhar os vasos comunicantes, o paradoxo hidrostático, e depois o empuxo com o famoso teorema de Arquimedes. Bom, então vamos começar logo. Então definimos aí a grandeza, a densidade, pela razão da massa e o volume. Ou lá no ensino superior, alguém pode verificar nos livros que a densidade é dada pela diferencial da massa pela do volume. Bom, isso quando você tem todo um corpo. Às vezes o corpo ele não é maciço, ele é oco, então você trabalha com a densidade porque você vai pegar todo o volume. Mas se o corpo for maciço, for homogêneo, toda a estrutura for constituída de matéria, então nós definimos a grandeza como sendo massa específica, que também é dado pela massa pelo volume. Só que existe uma pequena diferença aí que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos pegar um exemplo aí para que você possa entender melhor. No sistema internacional, a massa é dada em quilogramas, o volume é dado em metros cúbicos, então a densidade ou a massa específica é dada pela letra D, pela letra Mi ou pelo Rho, então dado no sistema internacional de unidades em quilogramas por metros cúbicos. Bom, então massa específica, quilograma por metro cúbico, aceleração da gravidade sempre metro por segundo ao quadrado, profundidade, altura em metros. E aí se você quer passar, por exemplo, de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, você multiplica por 1000. Se você quiser voltar de quilograma por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, você divide por 1000. Por exemplo, o caso da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. E para fazer a transformação básica, metro para centímetro, centímetro para metro, então metro para centímetro multiplica por 100 e de centímetro para metro divide por 100. Bom, mas como é que é esse negócio? Peraí, você falou lá atrás, densidade mais específica, como é que funciona isso? Então veja bem, então colocamos lá o problema da seguinte forma. Um corpo possui uma massa de 2 kg, como tem ali o objeto, só que ele é oco. A parte constituída de matéria é de 400 centímetros cúbicos e a parte oca é de 100 centímetros cúbicos. Então a pergunta é, determine a sua densidade e a sua massa específica. Então quando você for trabalhar a densidade, você vai pegar todo o volume do corpo. Então o corpo todo, ele tem na verdade apresentado para você um volume de 500 centímetros cúbicos. Então você vai determinar a densidade dele. Então, densidade é a massa sobre o volume do corpo todo. Então vai dar 2000, a massa 2 kg, então 2000 gramas. E o volume todo 500 centímetros cúbicos, que vai me dar 4 gramas por centímetro cúbico. Mas se a pessoa questionar, como é que eu calculo então a massa específica?
Bom, a massa específica, né, vai ser a massa dividida pelo volume da substância, ou seja, onde tem matéria. Então nós temos matéria ali somente em 400 centímetros cúbicos. Então você tem 2.000 gramas distribuídos em 400 centímetros cúbicos de matéria, o que vai me dar, né, uma massa específica de 5 gramas por centímetro cúbico. Tá? Entenderam a diferença? Então quando você pega todo o volume, incluindo a parte oca, né, o ar ali, por exemplo, você está determinando a densidade. Quando você é indagado quanto à massa específica, o que você vai fazer? Você tira a parte que não tem matéria, a parte que é oca, e trabalha somente onde há matéria. Então são os 400 centímetros cúbicos. E aí vai dar uma densidade de 5 gramas por centímetro cúbico. Entendeu? Não é difícil, né? Bom, então, começando a hidrostática, né? Então a questão da pressão mecânica. Então, pressão corresponde ao quê? Corresponde a uma força aplicada a uma determinada superfície. Então, ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Só você pensar, por exemplo, né, imagina você andar de salto alto, por exemplo, na neve. Né? Então, você vai ver que a área do salto é muito pequenininha, você vai ficar afundando, vai ter uma baita dificuldade. Se você colocar aquelas raquetes, né, aquelas áreas enormes nos pés, aí você pode andar na neve, né, sem maiores complicações. Né? Então, essa é a relação. Ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área aplicada. Então, definimos a pressão média, né, como sendo força sobre área. No caso de você que vai estar começando a verificar isso aí lá no ensino superior, né, a pressão é o limite, né, da quantidade de força aplicada a uma determinada quantidade de área, mas se você quiser trabalhar, você pega essa área e tende a zero, né, para você ter uma pressão associada aí à força aplicada, ok? Bom, unidade de medida de pressão, né, então pressão como é força sobre área, a força é dada em newtons e a área é dada em metros quadrados. E em homenagem, né, ao Blaise Pascal, então ficou aí 1 newton para cada 1 metro quadrado, como sendo 1 pascal, ok? Bom, mais para frente nós vamos ver outras unidades de medida, né? Então, por exemplo, a pressão pode ser dada em milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, bar, torr, né? Então você tem aí ATM, né? Metro de coluna d'água, então, e existe uma conversão para esses valores. Então, o interessante é, evidentemente que dificilmente essas conversões, né, já são apresentadas ou são dadas no próprio enunciado, mas em alguns casos você precisa saber, né? Por exemplo, a pressão atmosférica gira ali em torno de 101.000 pascal, né? Então 101.000 newtons por metro quadrado, e isso, né, corresponde a aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, né? Então existe aí, né, nos exercícios uma forma de você já fazer a conversão de uma escala para outra. Mas se isso não for dado, né, é interessante que você, na prática dos exercícios, né, acostume-se a fazer as mudanças necessárias. Tá? Bom, então um exemplozinho básico eu não vou fazer, mas olha só como é que é apresentado. Né? Então diz assim, sobre uma mesa está apoiado um bloco de massa 3,5 kg na forma de um cubo, que tem uma aresta de 0,2 metros. Se a gravidade é 10, qual é a pressão exercida pelo bloco sobre a mesa? Então o que tu vai fazer? Bom, a força aplicada no bloco sobre a mesa é a força-peso. Né? Então peso é massa vezes a gravidade. Então a força tu já sabe, vai dar 35 newtons. E o cubo tem uma aresta de 0,2. Então o que vai acontecer? Você vai calcular a área da base do cubo, que é um quadrado. Então vai ficar 35 dividido por 0,2 ao quadrado. E aí você vai ter a sua resposta em newton por metro quadrado, que é a pressão dada em pascal. Tá certo? Faça a continha aí direitinho na sua calculadora, que você não vai ter maiores problemas. Bom, então trabalhando a pressão hidrostática agora num líquido, né? Então chamada pressão hidrostática ou pressão efetiva. Então o que você precisa ter? Você precisa ter um recipiente, evidentemente, né? Para compor o líquido, né? Então você coloca o líquido dentro do recipiente, então você tem uma área de seção transversal do recipiente, né? E você tem a altura da coluna do fluido dentro do recipiente. Tá? Na maioria das vezes eu vou estar falando, às vezes eu posso me passar e falar água, mas lembre-se que pode ser qualquer fluido, tá? Pode ser qualquer líquido. Então estamos tratando aí de um fluido qualquer dentro de um recipiente. Bom, então a porção líquida exerce uma determinada força, né, no fundo do recipiente, e se ele está em equilíbrio, essa força normal é igual à intensidade da força-peso. Então,
Até aí, sem maiores dores de cabeça, né? Você que já viu a Física 1 ou a Física do primeiro ano, você está tranquilo em relação a essa parte do conhecimento. Bom, mas aí o que acontece? Né? A gente sabe que pressão, então nesse caso é a pressão representada pelo pezinho minúsculo, tá, pessoal? Para não aparecer dúvidas, ok? Então pressão, força sobre área. Mas essa força que o fluido exerce, né, sobre a área da seção transversal do cilindro, né, é a força-peso. Então vai ficar pressão, é o peso, que é massa vezes a gravidade, dividido pela área. Mas como a gente está tratando de fluido, a gente nem sempre fala só de massa. A gente fala o quê? De densidade e fala de volume. Então nós já vimos lá, né, a fórmula da densidade. Então a densidade, né, massa sobre volume. Então nesse caso a massa é a densidade vezes o volume. Nesse caso apareceu o Mi aí com uma massa específica porque não tem problema. Se você observar na figura, ele está ocupando todo o recipiente. Então não existe uma parte oca aí. Né? Então nesse caso o fluido pode ser tratado como sendo a própria massa específica dele mesmo. Certo? Então vai ficar densidade, ou massa específica, vezes o volume, vezes a gravidade dividido pela área. Mas lembra lá da matemática, né? Como é que você calcula o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então ficou pressão é igual a massa específica, vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade dividido pela área. E aí você corta as áreas. E aí você tem a pressão efetiva, ou a pressão hidrostática, dada por μ vezes G vezes H. Tá certo? Então, acho que até aí, sem muitas dores de cabeça. Então, o que você está vendo? O que você está vendo? Você está vendo que a pressão, né, ela é proporcional à profundidade. Né? Quanto maior a profundidade, dentro de um mesmo fluido, evidentemente, maior a pressão exercida. Bom, agora, qual é a pressão exercida, né, por uma coluna de um líquido, né, uma coluna líquida em equilíbrio? Então, a gente quer pegar um ponto dentro do líquido e quer calcular a pressão sobre ele. Então, o que você vai fazer na verdade? Você simplesmente agora sabe que na superfície ar líquido, né, você tem a pressão atmosférica. Você tem uma pressão inicial que é a pressão atmosférica. E aí quando você mergulha esse corpo, você passa a ter a pressão hidrostática. Então o que vai ser a pressão total ali no ponto A, por exemplo? Você observando a imagem, no ponto A ali você tem o quê? Você tem a pressão inicial no ponto O, que seria a pressão atmosférica, mais o ganho de pressão devido à profundidade. Então a pressão total é o P0 mais o μ vezes o G vezes o H. Tá bom? Então, cuidado. Se ele pedir para você a pressão hidrostática, você só usa μGH. Se ele pedir a pressão total, você tem que considerar, além do μGH, a pressão que está sobre esse fluido, que na maioria das vezes, evidentemente, é a própria pressão atmosférica, tá bom? Muito bem, então tá aí, né? Pressão exercida por uma coluna líquida em equilíbrio, então você tem a pressão atmosférica. Então quando a superfície líquida está exposta à pressão atmosférica, ao nível do mar, por exemplo, né, a pressão total no fundo do recipiente vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então na maioria das vezes é a própria pressão atmosférica que aparece nos exercícios de física, tá? Lembrando, né, que você tem que ficar atento aí em que lugar que o corpo está, certo? Porque se você tiver o nível do mar, por exemplo, né, a pressão atmosférica, como eu falei anteriormente, é aproximadamente 101.000 newtons por metro quadrado, ou 760 milímetros de mercúrio. Mas se você tiver, por exemplo, em outro lugar, um lugar mais alto, por exemplo, a pressão atmosférica é menor, então você, né, já precisa considerar um valor diferente ali para a pressão atmosférica. Mas, na maioria das vezes, o que é tratado mesmo, né, é a própria pressão atmosférica ao nível do mar. Estou falando assim de uma forma geral dos exercícios cobrados aí nos livros, no vestibular, Enem, seja lá o que for. Tá bom? Bom, essa parte agora é para você que é do ensino superior, tá? Então o aluno que é do ensino médio, né, aguarda um momentinho aí que isso aqui eu vou passar rápido. Então quando você vai lá para o ensino superior, né, você pega na verdade um elemento de volume. Então esse elemento de volume ele tem uma força exercida, né, pela parte de baixo desse elemento de volume, uma força em cima, né, e mais uma força devido ao próprio elemento de volume. Tá? Então você sabe que se o líquido está em equilíbrio, então você sabe que as forças que apontam para baixo menos as forças que apontam para cima tem que dar igual a zero, porque está em equilíbrio. Tá? Então você tem o peso da coluna do líquido em cima mais o elemento do fluido, você tem
um peso contrário, né, de baixo para cima, e mais a variação da massa vezes a gravidade, que é o próprio peso, né? Então tudo isso dá zero. E aí você resolve ali, né? Então você faz ali uma jogadinha matemática, passa o peso para o outro lado, né? Então, né, dá uma mexida aí na fórmula, né? E aí você vai ter ali, ó, né, que na verdade a diferencial da pressão em relação à altura é igual a menos ρg. Né? E aí o que você faz? Você integra isso. E aí quando você faz a integral, então você tem ali, ó, P2 igual a P1 menos ρg ΔH. Mas como a gente tem que inverter, porque esse cálculo é feito o seguinte, esse cálculo é feito colocando na base do recipiente a altura zero. Né? E aí você começa a subir. Então o legal é você inverter isso, você colocar a altura zero na separação, né, do ar com o fluido, e conforme você está descendo, você aumenta a pressão. Então o que você vai fazer? Faz um joguinho de sinal, né? Então você tem que a pressão a uma determinada profundidade H é a pressão atmosférica mais ρgH. Repara que a fórmula é a mesma, tá? Fórmula igualzinha, simplesmente, né, existe aí um ferramental matemático diferente para apresentar. E ó, digo para você, estudante aí de Física 2, essa relaçãozinha que está embaixo, a dPdy igual a menos ρg, ela é importantíssima. Tá? Você vai usar isso aí em outros exercícios e você não vai encontrar sempre esse mesmo resultadinho aqui. Tá? Então veja aí, porque às vezes ele pede algo diferente e aí é bom você ficar esperto. Tá bom? Bom, então, lei de Stevin aí, né, conforme nós citamos anteriormente, então pontos de mesmo nível no mesmo líquido em equilíbrio e contidos no mesmo recipiente suportam a mesma pressão. Então, por exemplo, os pontos A e C, né, estão submetidos à mesma pressão, mesmo estando em lugares diferentes. E o ponto B tem uma pressão maior do que o ponto A e o ponto C, porque a profundidade dele é maior. Tá? Então, a diferença de pressão entre dois pontos, né, é igual ao produto, né, o desnível, né, entre esses pontos, né, pela massa específica, pela densidade e pela aceleração da gravidade. Tá? Então, basicamente é isso que o Stevin quer dizer. Ele quer dizer que conforme você vai mergulhando, né, a pressão ela aumenta. E se você ficar sempre mergulhando na mesma profundidade, a pressão continua a mesma. Tá certo? Muito bem. E aí surgiu então, né, o famoso paradoxo hidrostático. Olha só, você tem aí, né, 4 recipientes, né, preenchidos por um mesmo líquido, né, e a mesma profundidade. Só que os recipientes têm formas diferentes, né? Então você tem ali o ponto P1 no recipiente, o ponto P2 ele é diferente, o ponto P3 ele é cônico, o ponto P4 já tem uma outra forma ali, mas o que a gente sabe? Que independente da forma do recipiente, a pressão é sempre a mesma, desde que você esteja na mesma profundidade e mergulhado num mesmo fluido. Tá? Então esse é o famoso paradoxo, que às vezes a pessoa acha que como o ponto pode estar mais apertadinho, ou estar num lugar mais espaçoso, ele pode ter uma pressão diferente. Não, a pressão naquela linha do fluido, ela é sempre a mesma. Ok? Toma cuidado, na linha do fluido. No fundo do recipiente, se ele perguntar lá, né, colocar um recipiente de forma circular, outra retangular, outra quadrada, aí a pressão do recipiente, do líquido sobre o recipiente ou sobre a estrutura, aí é diferente, porque aí as áreas vão ser diferentes, tá? Quando você apoia, por exemplo. Mas dentro do fluido, todos os pontos que estão à mesma profundidade, a pressão vai ser sempre a mesma, tá bom? Bom, e o Teorema de Pascal? Né? Então o que diz aí esse Teorema de Pascal? É o seguinte, bom pessoal, eu estou tossindo um pouco, estou numa gripe danada, mas vamos lá, né? Vamos continuar, vocês me desculpem, mas vamos lá, vamos tocar o barco. Né? Então, o princípio de Pascal diz o seguinte, né? O acréscimo de pressão que você aplica num ponto do fluido, ele é transmitido integralmente para todos os pontos deste fluido e para as paredes do recipiente que o contém. Cuidado, não é só o líquido, tá? Então, o recipiente também. Então, está dizendo ali, os líquidos transmitem integralmente as variações de pressão que recebem, mas eles transmitem integralmente para qualquer outro ponto do fluido, mas também transmitem para as paredes do recipiente. Então, o que quer dizer isso? Que qualquer variação de pressão que você provocar num ponto do fluido que está em equilíbrio, isso vai ser transmitido de forma igual para qualquer outro ponto. Então, você aumenta a pressão no ponto A, a pressão que vai acontecer sobre o ponto B vai ser igualzinho. Tá? Isso é muito utilizado em elementos hidráulicos. Né? Então você tem prensa hidráulica, freio hidráulico, macaco hidráulico, direção hidráulica. Tá? Então
elevador hidráulico. Então todos esses sistemas hidráulicos se baseiam, né, nesse princípio aí de Pascal. Tá? Bom, mas aí o que acontece? Nós temos também outro caso, né, já que a gente está falando de pressão, né, também pode ser transmitido isso para uma determinada altitude. Então lembra aquela formulazinha que eu falei para você, ó, que era importante lá no outro slide, ó, dPdy igual a menos ρg. A gente sabe lá da termodinâmica, né, que ρ sobre ρ0 é igual a P sobre PA, que é a pressão atmosférica. Então você pode isolar o ρ ali, ó. Então fica ρ igual a ρ0 P sobre PA. Então, o que vai acontecer? Você tem dPdy igual a menos ρg. No lugar do ρ, você vai colocar o ρ0g sobre PA, ó. Tá? E aí vai passar o P dividindo. Então, tu vai ter dP sobre P é igual a menos ρ0g PA dy. Isso aqui é só para o ensino superior, tá, galera? Então, um parênteses aqui para a galera do curso superior. E aí você passa a ter a pressão atmosférica agora a uma determinada altitude. Então, a pressão é a pressão atmosférica. O exponencial ali é o número de Euler, né? É o Ezinho. Né? Então é aquele E que você conhece lá, que é a função inversa do logaritmo neperiano, né? Elevado a menos ρg y sobre PA, onde y é a altura aí, né, da coluna de ar na qual você deseja calcular a pressão. Lembrando que conforme você vai subindo, a pressão tem que ser menor. Por isso ali o sinal de menos, tá? Você trabalhar com o sinal de menos, ok? Bom, então aplicação aí do princípio de Pascal, né, que é a prensa hidráulica. Então o que você tem? Você vai aplicar uma força, né, num determinado êmbolo ali associado ao ponto A, e essa força vai ser dada uma pressão, né? Então no caso que tem uma área ali, então essa pressão vai ser transmitida para todos os pontos do fluido e vai ser igual o que vai sair lá no êmbolo B. Então você tem que a pressão em A é igual a pressão em B, então a pressão é força sobre área. Então, força A sobre área A é igual a força B sobre área B. Né? Bom, uma coisa que a gente pode lembrar, né, é que existe uma conservação de energia sempre. Né? Então, o que você sabe? Que lá da termodinâmica, né, você lembra que trabalho é pressão vezes o volume. Então, se a gente pode escrever, né, que FADA é igual a FDDB. Né? Afinal, se há uma conservação de energia, o trabalho realizado pela força A tem que ser igual ao trabalho realizado pela força B. Alguém vai dizer, mas o deslocamento de A é muito maior. Não tem problema, a força B aplicada vai compensar, já que o deslocamento B é menor, a força B aplicada vai ser muito maior também. Ok? Então está aí o exemplo. Ó. A figura representa o princípio de funcionamento, né, para prensar algodão. As áreas E1 e E2 são de 10 e 400 centímetros quadrados. O deslocamento do êmbolo 2 é 50, a força 1 é 500 e qual é o trabalho realizado pela força 2 em joules. Bom, o que a gente sabe? Né? O deslocamento do êmbolo 2 é de 50 centímetros, né? E a força 1 é de 500 newtons. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro calcular a força 2. Tá? Então, se eu conseguir dividir a força 1 pela área 1, a força 2 pela área 2, eu vou ter a força 2. E aí eu pego a força 2 e multiplico pelo deslocamento do êmbolo 2. Tá? Então, tá lá, ó, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Fez a continha, a força 2 deu 20.000 newtons. O que a gente faz agora? Né? Calor danado, o que a gente vai fazer? Né? Não simplesmente calcular o trabalho agora. Né? O trabalho tem a força vezes deslocamento. Né? Então a força de 20.000 newtons e o deslocamento que era de 50 centímetros. Né? Tá ali, está escrito aqui, ó, 50 centímetros. Ó, né? Então 50 centímetros, isso vai me dar um trabalho de 10.000 joules. Como exercício, você pode determinar qual foi o deslocamento do êmbolo 1, né? Então, fácil resolver o problema, e você vai perceber que o trabalho realizado pelo êmbolo 1 também foi de 10.000 joules. Tá? Outra maneira de se trabalhar, né, o princípio de Pascal é usando os vasos comunicantes. Né? Então, vaso comunicante, na verdade, são dois tubos, né, em forma de U, né? Então você tem as alturas referente a esses tubos, são líquidos immiscíveis, né, porque a gente percebe ali que o líquido A não se misturou com o líquido B, né, e aí você tem a pressão em A igual a pressão em B, né, então você tem lá P0 mais μ A GHA igual a P0 mais μ B GHB. Como os dois estão, né, submetidos à pressão atmosférica,
Então você corta as pressões iniciais, corta as gravidades, a gravidade do campo gravitacional também é o mesmo, e aí sobra, né, μ de A vezes H de A igual a μ de B vezes H de B, onde o μ é a densidade ou massa específica. Tá? Pode ser massa específica, porque nenhum dos líquidos aí, né, tem nada oco, né? Ele está ocupando toda a região ali do elemento do recipiente, certo? Então, o vaso comunicante, está aí o desenho, né? Então você tem, quando dois líquidos emissivos são colocados no mesmo recipiente, né, o líquido de maior densidade ele fica no fundo e o líquido de menor densidade ele fica um pouco mais acima. Tá? Então, e a separação, né, de um do outro é sempre numa área horizontal. Ok, pessoal? E aí, né, μ de A vezes H de A igual a μ de B vezes H de B. Esse é um experimento legal para fazer em sala de aula, né? Leva uma mangueirinha, leva água, leva um pouquinho de gasolina, né? E aí, ou óleo de cozinha, né? Evitar gasolina, não tem nenhuma tragédia, né? Leva um óleozinho de cozinha e aí você faz a continha certinho lá e você vai ver qual é a densidade do óleo de cozinha. Tá bom? Usa sempre a água, porque a água a gente sabe que pouco varia a densidade dela, né? Fica sempre em torno de 1000 kg por metro cúbico. Se agora você tem um tubo aberto, né? Então imagine, você tem um recipiente deitado ali, uma coluna de um líquido, né? Você tem uma pressão atmosférica, né? Então o que vai acontecer? A pressão absoluta, né, dentro desse recipiente aí corresponde ao quê? Corresponde à pressão atmosférica, né, que vem exercendo pressão, né, mais a pressão daquela coluna do fluido. Né? Então repara que a coluna do fluido, aquela voltinha ali embaixo a gente despreza, né, porque o que nos interessa mesmo é o nível, né, onde você inicia o fluido e onde termina a coluna desse fluido. Então é aquela altura que nós temos que trabalhar. Então a pressão total é a pressão referente a uma altura mais a pressão atmosférica. Essa pressão referente à altura se dá pela própria lei de Stevin, né? Então a pressão absoluta é essa aí a forma. Um detalhe agora para o pessoal que faz aí as disciplinas de nível superior, que muitas vezes fala de pressão de vácuo. Quando falar pressão de vácuo, aí você, ao invés de somar, você subtrai. Tá? Fica atento em relação a isso, né? Porque o vácuo, né, é ausência de matéria, então se ele está no sistema ocasionando existe uma bomba de vácuo, uma pressão de vácuo, significa que você precisa retirar essa pressão aí, tá bom? Então só para, né, um adendo aí em relação a essa parte do conteúdo. Então outro exemplo aí também, né? Você tem ali os êmbolos, né, com áreas de 50 e 200 centímetros quadrados, a força, 100 newtons, produz um deslocamento de 50 centímetros no êmbolo 1. Qual é o trabalho realizado pelo êmbolo 2? Bom, a gente já sabe, o princípio de conservação, né? A variação de energia que um sofre é igual à variação de energia que o outro sofre, então o trabalho realizado pelos dois é o mesmo. Né? Então, questão bastante simples, porque se ele me dá a força 1 e o deslocamento 1 é igualzinho à força 2 com o deslocamento do êmbolo 2. Então, é só você aplicar a fórmula, né? O trabalho 1 é igual ao trabalho 2, como eu tenho os dados do trabalho 1, então o trabalho 2 é 50 vezes 0,5, né? Porque ele deu 50 centímetros lá de deslocamento, então meio metro. Tá? E aí o trabalho 2 corresponde a 50 joules. Bom, e agora o princípio de Arquimedes, né? Então, o princípio de Arquimedes nos diz o quê? Quando você tem um corpo mergulhado total ou parcialmente no fluido, ele recebe a ação de uma força vertical orientada para cima, né, denominada empuxo, né, que ela tem que corresponde ao peso do fluido que foi deslocado. Então repara, o empuxo corresponde a uma força-peso, mas o peso de quê? Do fluido que foi deslocado. Então se você pegar, por exemplo, um cubo e mergulhar metade dele num recipiente com líquido, o empuxo vai ser correspondente, o volume deslocado é correspondente à metade do volume desse cubo. Se você mergulhar o cubo totalmente dentro do fluido, o empuxo agora passa a ser o volume de todo o cubo, que é o volume que foi deslocado. Tá bom? Então, sentido oposto ao peso do corpo, o empuxo é para cima, e a intensidade é dada, né, pelo peso do fluido deslocado. Ok? Bom, então, quando você mergulha, né, um corpo num fluido, notamos que o peso aparente diminui. Então, se você pegar alguém na praia no colo dentro d'água, né, então, vamos lá, tá com a namorada dentro d'água, lá no mar, na piscina, no rio, né, lembra sempre com segurança, né, para ninguém se afogar. Aí tá com a menina lá, a menina tá levinha, coisa e tal. Né, se você
de repente acha que está levinho, agora eu vou levar até a beira da praia, vou sair da piscina com ela no colo. Cuidado, na hora que você sair, né, perdeu o contato com o fluido, o que vai acontecer? A força de empuxo deixa de agir e aí o peso real dela passa a agir sobre você. Tá? Então fica atento aí para não passar vergonha na praia. Tá? Então essa é a questão. Então o empuxo é igual ao peso do líquido, né? Líquido deslocado. Então peso é massa vezes a gravidade. E lembrando sempre, né, massa é o quê? É a densidade vezes o volume. Só que nesse caso é a densidade do líquido. Tá? Fica atento que é a densidade do líquido e o volume que foi deslocado pelo líquido. Evidentemente que se você mergulhou um corpo no fluido, o volume deslocado pelo líquido é o próprio volume do corpo. Cuidado, se for totalmente mergulhado. Se você mergulhar metade do corpo, é só a metade do volume do corpo. Tá bom? Fique atento em relação a isso. Então, empuxo. Tá? Quando o empuxo é igual ao peso, o corpo está em equilíbrio. Tá? Então, um navio ou um submarino. Ah, Kraus, um corpo mergulhado totalmente dentro d'água. Pode ter um empuxo igual ao peso? Claro, o submarino ali, ó, ele está andando, né, horizontalmente. Então, ele não está subindo nem está descendo. Então, significa que o empuxo é igual ao peso. Ele está numa condição de equilíbrio. Essa é a palavra-chave no exercício. Um corpo encontra-se mergulhado no fluido numa condição de equilíbrio. Então, o peso é igual ao empuxo. Tá? Se o empuxo for maior do que o peso, você abandona o corpo lá no fluido, o que vai acontecer? O corpo vai subir. Ah, então o empuxo maior do que o peso. E se o empuxo for menor do que o peso, ou o peso maior do que o empuxo, você mergulhar o corpo no fluido, aí ele vai descer. Tá? Então, num caso, ele flutua, vai para cima, movimenta-se para cima, o outro movimenta-se para baixo. Tá? E aí, alguns casos particulares, né? Então, por exemplo, se a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, né, o que vai acontecer? O peso do corpo vai ser maior do que o empuxo, então o corpo afunda. Se a densidade do corpo agora é menor do que a densidade do líquido, né, mesmo que o corpo, né, esteja numa condição de equilíbrio, né, então o que vai acontecer? Ele vai subir. O volume do corpo é maior do que o volume deslocado, ele não fica totalmente mergulhado, então o corpo flutua. E por último, né, quando a densidade do corpo é igual à densidade do líquido, o que vai acontecer? Né, o peso do corpo é igual ao empuxo. Então, nesse caso, o corpo encontra-se numa condição de equilíbrio e ele pode ficar mergulhado, né, dentro do fluido sem maiores problemas. Afinal, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Certo? Bom, pessoal, aí tem alguns exercícios, né, para vocês resolverem, né, vocês fazerem. Então, alguns exemplos aí das aplicações, né, do teorema do empuxo. Né? Nós aproveitamos aqui e colocamos agora a resolução para vocês, né? Então para que vocês possam ir fazendo exercício, né, com calma, dar um pausa, dar uma lida, ver como é que é a resolução, né? Então esses exercícios quase sempre são aqueles cobrados em vestibulares, né? Então outro exercício aí, né, ó, tudo sem maiores problemas, também com a resolução, né? Então empuxo igual ao peso, né? Aí colocou lá uma carga e tudo mais, né? Tá aí, ó. Né? Então, tudo explicadinho direitinho do que ele está pedindo. Né? Mais um exemplo aqui. Né? Então, outro exemplo, exemplo 5, também com a resolução. Né? Agora, no caso de um corpo preso a um dinamômetro, né? Onde você faz algumas leituras. Né? Então, de novo, aí, a resolução do exercício. Ele está pedindo a densidade, então foi dada a densidade. Então, exercício que você vai praticando. Né? Então, pratique bastante, né, para que você possa não ter grandes dificuldades. Caso você ainda tenha dificuldade, evidentemente, né, entre aí no nosso canal, Física com Krause, né, acompanhe a gente. Se não quiser deixar recado no canal, porque acho que não vai estar lá, pode deixar um recado lá no Instagram, não tem problema, pode deixar um recado lá no Facebook, não tem problema também. Então, nós estamos aí à disposição de vocês para resolver problemas de física. Ok, pessoal? Então, foi um privilégio ter estado com vocês mais uma vez. Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pelo carinho. A aula hoje foi muito mais longa, né? Mas a gente também conseguiu abranger praticamente toda a hidrostática, né? Pegamos todo o conteúdo de hidrostática. E fiquem com Deus, né? E até um próximo encontro, tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu e muito obrigado.